Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos trabalhando. Irmãos, nossas duas últimas aulas, não sei quem se lembra, mas a penúltima aula nós trabalhamos sobre por que nós gostamos de histórias, por que nós gostamos de filmes, de ler livros ou de ouvir a história que o vovô conta. Por que isso nos cativa, do menor ao maior. E aí a resposta é que o homem busca redenção. Inclusive, essas histórias refletem a busca do homem por redenção. A última aula, nós tratamos sobre a visão de mundo que o mundo tem, a cosmovisão que o mundo tem. Então, nós trabalhamos como que diferentes pessoas, e aí nós vemos isso refletido nos filmes. Como que os filmes, os livros, as histórias refletem a visão de mundo do seu autor. E essa aula de hoje, eu falei já sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouco, né? Como a TV ensina. A TV é uma professora, tá? E esse já é o tema da aula. O título é bem claro, né? A TV, ela ensina, ela educa. Esses são os livros que eu usei de referência. Então, principalmente os dois primeiros. Os dois primeiros são do reverendo Felipe Fontes. E aí vocês vão ver durante a aula a clara referência, né? Você educa de acordo com o que adora, é o primeiro livro. É um livretinho, é pequenininho, mas é fantástico. O segundo é Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Aquele terceiro, que são 3 livros, são fundamentos, da editora Axi, fundamentos da educação. Então, fundamentos psicológicos, fundamentos pedagógicos e fundamentos filosóficos. Pastoreando o Coração da Criança é um livro sensacional. Quem é pai tem que ler. Eu acho que esse é talvez o primordial desses daí. Idolatria do Coração, do Felipe Fontes, e Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. Isso eu coloquei para, se alguém quiser se interessar, qualquer coisa eu passo também depois, tá, irmãos? Mas, começando, a minha aula é mostrar, a ideia da minha aula é mostrar como que a gente aprende. Então, é um pouco de pedagogia, mas eu vou tentar aplicar. E eu também não sou da pedagogia, então quem é professor me ajude aí e me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. Tá bom, irmãos? Eu já falei isso, mas eu quero voltar no assunto de que a educação ela é religiosa. Vamos abrir em Deuteronômio 6, irmãos? Esse, acho que é o texto base dessa aula, que a gente vai usar mais. E é o texto mais clássico da Bíblia para a gente falar sobre educação. Acho que é o texto mais completo, mais rico sobre o tema, né? Então, Deuteronômio 6, versos de 1 a 9. Farei a leitura, irmãos. Acompanhem. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, esse texto ele é muito rico e não espere que eu... Não fiz uma exegese desse texto, não vou me aprofundar nesse texto. Eu separei só alguns pontos importantes. Versos 1 e 2, nós vemos que a importância, o caráter pedagógico da ordem de Deus a Moisés. Então, Deus dá a Moisés a incumbência de ensinar a verdadeira religião para o povo, para que ela fosse mantida. Lembrando, irmãos, o seguinte, o contexto aqui eles estão para entrar na Terra Prometida. O capítulo 5 é uma repetição dos 10 mandamentos. Então, nós vemos ali, capítulo 5, no comecinho, verso 1, tem uma repetição dos 10 mandamentos. E aí, no capítulo 6, começa assim, né? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, para que te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Dá para ver como é claro a questão de ensinar, a questão pedagógica, como que Deus não deixou as coisas largadas, esperando que Moisés, acho que ele vai ter o feeling de pensar. Deus manda, existe um caráter pedagógico vindo de Deus. Deus quer que o povo de Deus ensine seus filhos sobre quem é Deus, quem é Yahvé, sobre a religião ali do povo hebreu. Então, Deus claramente dá essa ordem para que se cumprisse na Terra Prometida, para que te guardes, ou seja, algo prático, para que se torne prático. Eles deveriam viver daquela forma, para que se cumprisse. Isso deveria ser algo prático, algo guardado pelo povo, para que o temas. E aqui, para que o temas é a base, é o fundamento. Tudo isso daí, para que eles ensinam? Para que o povo temesse a Deus, para que o povo vivesse para Deus, vivesse para a glória de Deus, temendo ao Deus que é Criador de todas as coisas, o Deus que formou aquele povo. A manutenção da religião em Israel dependia da educação. Eu coloquei um grifo ali, mas não dá para ver muito bem. Pois ela influencia a religião. Esse termo, eu estou usando o texto do reverendo Filipe Fontes, mas é um termo importante. A religião, aliás, a educação influencia a religião. Já percebeu como a gente nas últimas aulas falou como que não existe neutralidade? Nós ensinamos de acordo com o que nós cremos, certo? Então, a educação vai influenciar a religião. Isso quer dizer que você cria o seu filho, e você cria o seu filho no caminho de Deus, ensinando sobre quem é Deus, como se viver nesse mundo, para que nós fomos criados, por quem, qual o propósito. E por que eu coloquei ali influencia, e citando o Filipe Fontes, né? Porque ela não determina. Para que uma criança que cresce na igreja, com pais crentes, aprendendo sobre a palavra diariamente, ela não precisa apenas da educação para que ela mantenha a sua fé. Pelo contrário, né, existem muitas outras coisas. E aí começar pelo ponto de que essa criança precisa ser uma criança eleita por Deus. Ela precisa ter a fé vinda de Deus. Então não é apenas a educação que vai salvar os nossos filhos, que vai dar a eles a religião correta para o resto da vida. Mas ela claramente influencia. Deus manda o povo ensinar os teus filhos. E o filho do teu filho. É isso que Deus quer, que o povo de Deus ensine os seus filhos, eduquem na justiça, na lei de Deus. Então, a educação influencia a religião.
O nosso temor a Deus é um resultado do nosso aprendizado ao longo da nossa vida. Claro que não é determinado, né? Ele é o que eu estou falando, né? Isso influencia. Não adianta a gente criar um filho fora da igreja, no sentido de a criança nunca ouviu de Deus, nunca ouviu sobre a Bíblia. E aí, quando chegar com 20 anos, a gente esperar que ele sirva a Deus. Porque a gente não fez, porque essa pessoa não fez o papel dela. Então, a gente deve educar os nossos filhos. Mas isso não é definitivo, porque há outras coisas que dependem disso. A salvação depende de outras coisas. A educação influencia e ela não determina, pois há coisas além da educação para a manutenção da religião. Eleição, a fé. Exemplo, a mudança da religião na universidade. Eu queria dar um exemplo, irmãos. Imagina o seguinte, vocês conhecem a história de alguém que cresceu na igreja e aí chegou na faculdade e aí ela largou a igreja, certo? Isso não é sempre que acontece, mas também não acontece tão pouco, né? Então, o que aconteceu ali, imagina o seguinte, a gente já falou isso, né? Não existe neutralidade. Todo homem é um homem religioso. Então, o que acontece ali, na verdade, não é que aquele jovem abandonou a religião. Na verdade, o que aconteceu foi que ele trocou a sua religião, certo? Pense que ele cresceu na igreja ouvindo sobre Deus. E quando ele se tornou jovem, foi para a faculdade, ele ouviu sobre um outro Deus na faculdade. Quer seja o materialismo, quer seja o existencialismo, mas ele ouviu pregações sobre esse novo Deus. E ele, na verdade, apenas substituiu a sua fé. Ele trocou de religião. Porque a gente educa de acordo com o que a gente adora. Não existe neutralidade. Tá? Irmãos, às vezes, se não estiver ficando claro, vocês me perguntem, tá? Vocês me interrompam. E talvez não esteja claro por que eu estou falando de televisão e falando de educação, mas eu espero que vá ficando mais claro, tá, irmãos? Vou dar mais exemplos. A religião, por outro lado, eu falei primeiro, né, que a educação influencia a religião. Agora é o inverso. A religião determina a educação. Então, se a gente educar os nossos filhos, isso vai ajudar, isso vai influenciar a religião deles. Mas a religião vai determinar a forma como nós educamos. Então, cada um educa de acordo com o Deus que adora. Nós vamos educar os nossos filhos de acordo com o Deus que nós adoramos. E a faculdade vai educar os nossos filhos de acordo com o seu Deus. E cada um educa de acordo com o seu Deus. E aí isso vai ficar mais claro, irmãos. Versos 5 e 6 desse texto de Deuteronômio 6. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha como isso é importante. O texto fala sobre coração. A gente já trabalhou isso na IBD. Como que o coração, para o hebreu, para a cultura hebraica, é importante. A gente, hoje aqui, no nosso tempo, talvez vai dividir o homem em mente, alma e coração, e vai falar que, sei lá, talvez a mente seja o mais importante, mas para o povo hebraico não existia isso. O coração era o centro do ser, do homem. Tudo era o coração. Então, os sentimentos do homem eram o coração. Seus pensamentos, seus desejos, suas vontades eram vindas do coração do homem. E isso é importante. Deus aqui demonstra que todo educador, toda pessoa como educador, e aí eu não estou falando só como professor, um pai educa. Nós, conversando uns com os outros, educamos, no sentido de, sei lá, o Lucas está me aconselhando, ele está me ensinando. É um papel de ensinar, educar. E aí a gente vai educar de acordo com o que está no nosso coração. O nosso coração é o que nos guia, é o que nos direciona. Nós precisamos
compreender isso. Inclusive, a forma como o que nós falamos, a forma como nós educamos, as nossas crenças, tudo está ali. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. O texto ainda fala sobre inculcarás, falarás assentado, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, atarás como sinal sobre a testa, escreverás como sinal nas portas. Então, a gente vê aí vários aspectos pedagógicos, assim, bem claro, de como que o ensino é repetitivo, como que o ensino deve ser algo fundamental ali era para o povo hebreu e deve ser para nós hoje. Irmãos, só um parênteses. Quando eu falo de ensino, não pense que eu estou falando que essa aula aqui é só para os pais, não, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas entenda que toda relação nossa, de alguma forma, há ensino e aprendizado. Um pai ensina um filho, dois colegas conversando, eles estão, de alguma forma, absorvendo um do outro. Existe um aprendizado. Adolescentes, né, não acha que essa aula não é para você, porque a educação vem de diversas fontes, e não é só do seu pai ou do professor. Vem da TV, como eu vou defender, vem de livros, vem de professores, vem de amigos, né? Jovens, a mesma coisa, adultos, isso é para todos, tá? Então, não ache que isso aqui é só uma aula que eu só estou falando para os pais. Entenda que a educação se dá em diversos ambientes e relações, tá bom? Provérbios 4:23, irmãos, é um outro texto importante. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Esse texto, irmãos, é importantíssimo para entendermos o homem. Tudo que as fontes da vida do homem procedem do coração. É sobre o que eu estou falando. Como o coração é o cerne do ser do homem. A gente educa, a gente fala o que o nosso coração está cheio. A gente já pegou, sei lá, uma pessoa que comprou um carro novo. E aí a pessoa chega perto de você, ou um carro novo, alguma coisa, ela tem uma novidade muito grande. E ela chega perto de você e você vê que ela está eufórica. E aí ela está ansiosa para falar do que aconteceu ali, do carro que ela comprou, sei lá, o que ela tem de novidade. Mas é algo que está ali pulsando no coração dela, algo que está ali, trouxe alegria a ela. A gente tem que entender, irmãos, que não existe separação. O homem é um ser completo. O homem é um ser único e o coração dele é expresso o tempo todo. A gente fala isso, aulas de aconselhamento, né? A gente sempre repete como que o coração do homem é exposto. O seu pecado é exposto pela forma como ele fala, como ele se comunica, suas ações. Tudo isso fala do nosso coração sendo exposto. Nosso coração não fala sobre os nossos pecados, mas fala sobre tudo, sobre o que nós pensamos, como nós agimos, como os nossos sentimentos estão e se dão. Então, é importante a gente ver que a educação está intimamente ligado com o nosso coração. A gente não tem como educar separado do que está no nosso coração. A gente não educa a parte do que a gente crê. Ficou claro, irmãos? Quando o Deuteronômio 6 fala sobre o ensino ao coração, ele não está falando de um mero aprendizado cognitivo, mas de conformidade integral à lei de Deus, que é a identidade. Quando a gente está ensinando, um professor aos seus alunos, um pai aos seus filhos, o ensino, e aí o ensino basicamente cristão, ele não deve ser algo apenas cognitivo. Eu não devo dar uma aula para que vocês aprendam a repetir frases, mas ele deve
alcançar o coração. Se a gente ensina algo, ela deve atingir o coração, deve trazer mudanças, deve trazer mudança de identidade. Entende como é importante? Sabe quando a gente fala assim, que tal pessoa sabe o que fazer, mas não faz? Sabe aquela diferença entre o que eu sei e o que eu vivo? A importância de a gente realmente viver o que a gente sabe e que não são a mesma coisa. Às vezes a gente só sabe e a gente não vive aquilo. E o importante é viver o que a gente sabe. É isso, irmãos. O ensino bíblico, ele deve alcançar o coração. Ele Deus. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não viver e buscar uma vida diariamente que agrade mais a Deus. O ensino deve transformar a vida do homem. Então a gente vê a relação entre a educação e a identidade do ser da pessoa. Para ensinar como Deus quer, nós precisamos ser como Deus quer. Entende que é um ponto importante da pedagogia. Não adianta, eu não posso ensinar o que eu não sei, certo? Tem um monte de professor aqui, e isso é uma base, certo? Eu não posso ensinar matemática se eu não sei de matemática, certo? Não posso ensinar física se eu não conheço física. Então, isso não quer dizer que os professores que falam, que estão na escola dominical dando aula sobre a vida cristã, isso não quer dizer que nós sejamos santos e perfeitos e sem pecado. A gente entende que não é isso. Não é perfeição. Mas a ideia é de que um descrente não pode ensinar como um crente deve viver biblicamente. Isso é algo impossível, tá? Porque ele não tem aquilo no coração dele e ele não vai conseguir ensinar aquilo. Para isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, nós ensinamos de acordo com o nosso coração. Deus, olha como isso é importante, irmãos. Deus, que é autoexistente, a nossa vida deve estar ao redor de Deus. Nossa vida deve ser organizada a partir de Deus. Nós temos um Deus autoexistente e a nossa existência deve refletir o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. E aí a gente pensa sobre a educação cristã. Não existe, um dos livros do Felipe Fontes, ele fala que não existe educação secular, não existe uma educação não religiosa, porque toda educação é religiosa. A gente tem falado isso. Toda religião apresenta um Deus. E o cristianismo, a educação cristã, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja numa escola cristã, ela deve redundar em ensinar como nós, a partir de algum ponto de vista ali, seja da matemática, mas como que a gente adora a Deus, como que a gente enxerga Deus, o mundo criado por Deus. Se um aluno chega em uma escola cristã e ela pergunta para o professor, por que 1 mais 1 é 2? E aí, o que o professor deve responder assim? É porque sim e acabou? É porque é? O professor cristão, ele deve explicar que 1 mais 1 é 2, porque nós temos um Deus perfeito, que criou um mundo em harmonia, em concordância, sistemas correlatos, trabalhando em conjunto, um mundo lógico que faz sentido. 1 mais 1 é 2 no Brasil, embaixo d'água, no céu, a 40 graus ou a -1. Não importa. É um mundo que faz sentido. É um mundo que funciona e trabalha de uma forma coerente. Então, um professor cristão deveria ensinar assim, em uma escola cristã. Já um professor ateu, ele vai falar que 1 mais 1 é 2, porque sim. Entende como a existência do homem deve girar em torno do seu Deus, da sua religião, do que ele crê? Então, são alguns... Como que a gente entende
se é possível entender quando os pais criam uma criança na religião, e aí a criança cresce e vira gay. O que a gente entende? Como que a gente vai entender isso? Porque eu conheço tantas histórias que foi criada na igreja e, de repente, parece que eu não consigo entender. Parece que ou ela não aprendeu nada, ou ela não é escolhida, ou ela quer pirraçar pai e mãe, ou ela nasceu com aquilo. Ou é pecado, porque toda criança já nasce pecador, todo mundo já nasce pecador, né? Mas como que a gente consegue entender isso? Porque está acontecendo muitas crianças que cresceu no Evangelho e agora como consegue, né, se livrar do pai e da mãe. A primeira coisa que o pessoal vê na internet, nas redes sociais, que virou homem, que era mulher ou vice-versa. Como que a gente entende isso? Essa é uma pergunta para responder uma aula inteira, né? Mas eu vou ser bem breve, tá? É Deus, é a soberania de Deus. A gente não tem controle disso. A gente entende. Então, é uma situação difícil, mas a gente tem que enxergar a soberania de Deus. E não só a soberania de Deus. A gente tem que enxergar um mundo como Deus é soberano, mas nós temos as nossas responsabilidades. E a nossa responsabilidade é criar no caminho da justiça. Esse é o nosso papel, todos. Eu acho que assim, sendo bem objetivo, a gente não tem controle sobre isso. O reverendo Lucas deu o Salmo 127. Não adianta o nosso esforço se Deus não mover, né? Mas assim, Deus muitas vezes usa os meios ordinários. Então, o meio ordinário é uma família cristã que educa seus filhos de forma bíblica. Então, é o nosso papel. E o nosso papel é esse e deve ser. A gente deve, apesar das dificuldades, entendendo que está na mão de Deus, é Ele quem edifica, mas a gente deve, dia após dia, ensinar. Esse é o nosso papel. E a gente agrada a Deus fazendo isso. Mesmo que no final o filho se desvie. A nossa vida foi uma vida... o nosso papel paterno, materno, agradou a Deus. Se ela fez, sim. Né? Esses dias eu vi um meme assim, né? Ah, mas eu criei os filhos na igreja e tal, os moleques dormindo assim com a boca aberta, assim, né? Então, assim, eu não estou falando do seu cunhado, eu nem conheço, mas a gente deve pensar sobre como nós temos educado os nossos filhos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, se a gente entende, e de forma bíblica a gente consegue ver que a gente criou os nossos filhos, a gente tem criado os nossos filhos de forma, através da Bíblia, pela Bíblia, se a gente está, apesar das nossas dificuldades, sabendo que todo pai é incapaz, impotente, mas que a gente está lutando por Deus no ensino, é isso. A gente tem que fazer isso, reconhecer a incapacidade e crer em Deus. E, em última instância, está na mão de Deus. Não tem. Deus é quem é soberano, não nós. E como nós, evangélicos, eu também estou com um caso que a família rejeita. Família que nem evangélica tem preconceito. E como que a gente deve tratá-los? Dona Nelma, também não vou... assim, o papel cristão é tratar bem a todos, como Cristo trataria. Isso não é ser conivente com o pecado. Mas, então, não é ser conivente com o pecado, mas é tratar de forma como nós trataríamos outros. Se
homem, mulher, LGBT, o que for. Não deve haver diferença, certo? Mas a gente pode conversar, se a senhora quiser, depois a gente conversa melhor. Tá? Mas, irmãos, esse primeiro ponto aqui, olha o gráfico lá embaixo. Aquilo que você faz é determinado pelo que você é. Então, a forma como eu ajo, o que eu faço, é determinado pelo que tem no meu coração, certo? Como eu educo de acordo com o que está no meu coração. E a segunda flechinha ali, aquilo que você é determinado por aquilo que você adora. Então, o que eu adoro determina quem eu sou. Entende que é um ciclo? Quem eu adoro, ou seja, o Deus que eu sirvo, vai determinar a forma como eu ensino. E a forma como se ensina influencia na vida de quem está aprendendo. Foi claro? Dá para entender que é um ciclo? O ensino influencia na religião. E a religião determina como se ensina. Certo? Esse eu acho que é o ponto mais difícil, irmãos. Os próximos são mais tranquilos. Mas aplicação para isso. Todos ensinam de acordo com o seu Deus. Então, qual será o Deus que está ensinando a nós, que está nos ensinando, está ensinando os nossos filhos e os nossos familiares pela TV? Entende? A TV não é neutra. Ela adora um Deus e ela ensina isso. Será que a TV está ensinando sobre a fé? Está ensinando a nós, nossos filhos, a cada um aqui, a adorar a fé? Ou será que a TV está ensinando a adorar o existencialismo, onde você dá sentido à sua vida, o materialismo histórico, onde tudo é uma guerra entre opressor e oprimido? Na história, tudo é movido por isso. Entre o relativismo de tantas verdades ou de nenhuma verdade absoluta, o niilismo e a vida que não faz sentido, que tudo é um absurdo. Pragmatismo, onde você faz o que dá certo, não importa os meios, o que importa é o fim, tá? Você faz o que dá certo. O hedonismo, que fala assim, que você não tem que sofrer. Na verdade, você tem que ter prazer. Sua vida deve ser movida pelo prazer e a fuga do sofrimento e da dor. Ou de qualquer outra religião, quer seja transcendente ou imanente. Lembra de transcendente? Uma religião que adora um Deus fora da matéria. Então, o cristianismo, o espiritismo e todos os outros. Mas há religiões imanentes, como essas daí, que adoram questões materiais do nosso tempo, da nossa época. Então, o que será que a TV está ensinando? Deu para ficar claro essa aplicação? Por que eu quis chegar até aqui? A TV ela não é neutra. E ela está ensinando de acordo com o Deus dela. Certo? Quando eu falo TV, irmãos, eu quero... tudo quanto é tipo de cultura que o homem produz. Mas aí eu quero ser mais específico. Entre filmes, televisão, novelas, livros, celular, telas. Tá bom? Entenda como isso. Segundo ponto. O texto fala sobre inculcar. E aí como que se dá o aprendizado de uma criança, ou um adulto mesmo? A gente tem diversos aspectos importantes. Mas um deles, eu acredito, importantíssimo, é a repetição. Certo? Quem é professor aqui? Quem é professor? Levanta a mão. Seja como profissão, na escola dominical. Existe algum exemplo, você tem algum exemplo de uma coisa que você ensinou? E foi na hora. Você falou uma vez, de uma forma bem objetiva, clara, e aprendeu, aquilo foi aprendido, e aí o seu aluno viveu, e aquilo se tornou uma verdade na vida dela para sempre, e nunca mais precisou ouvir ou ouvir aquilo novamente. Existe isso. Ou o aprendizado se dá pela repetição. Certo? Quem é pai sabe disso. Você fala alguma coisa para o seu filho, dá uma bronca para o seu filho, e aí resolveu o problema, você nunca mais vai ter que falar sobre isso. 10 vezes é pouco, hein, dona Nelma? E quanto menor, mais repetidamente tem que ser. Quanto maior, menos. Mas a repetição, até nós, pensa você no seu trabalho, você tem que aprender alguma coisa nova lá. Você tem que aprender Excel, fazer uma fórmula lá. Você vai ter que fazer aquela fórmula 20 vezes até você decorar, até aquilo ficar gravado na sua cabeça, certo? Seja qual for a área do conhecimento. A gente aprende por repetição.
Eu vou só ler um trechinho, irmãos. Isso aqui eu separei de um texto. É uma educadora, ela não é cristã, tá bom? A escola é, por si só, um espaço onde os procedimentos se repetem. Reproduzem-se cotidianamente a rotina, os horários, as atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, os exercícios e as interações. O que é aprendido no ambiente escolar é reforçado na lição de casa. Entende como é tudo repetido? Eu não vou ler tudo para a gente não gastar muito tempo. Mas volta lá em Deuteronômio 6. Lembra que quando que o pai deve ensinar? O texto fala lá que vai ensinar uma vez e acabou. Versos de 7 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás é um termo de ensinar, mas assim, tem uma ênfase muito grande, tá? Não é simplesmente um falar jogado ali ao léu. É um ensinar com uma forte ênfase. Então, você vai inculcar aos seus filhos, vai falar assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, atarás como sinal na mão. Tem outras questões aqui. Mas entende como é algo repetitivo? Como há ênfase na repetição e como a gente não deve largar isso. Não é assim, eu já ensinei e se ele não aprendeu, o problema é dele. É a questão de que nós aprendemos. Isso aqui é pedagógico, tá? A gente aprende por repetição. A gente aprende vivendo e fazendo. Outro texto ali de outro não cristão falando sobre como a repetição é importante na educação. E aí, algumas aplicações, irmãos. Reflita quantas horas você, seu filho ou seus familiares passam na frente da TV. Pensa nisso. E se você nunca pensou nisso, pega um dia, no final do dia, e pensa. Quanto tempo você passou na frente da TV ou na frente de alguma tela? Tá? Será que essa pessoa não está ouvindo repetidamente sobre ideias e visões de mundo? Será que não aprendemos, não absorvemos com isso? Pensa o seguinte, uma criança que ela assiste 2 horas de televisão por dia, isso não é um negócio absurdo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Que assiste 2 horas de TV por dia, todos os dias. E aí, pensa quanto que ela está aprendendo, ouvindo repetidamente. E aí compara, se você senta com o seu filho e ensina 2 horas para ele sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre Cristo, sobre a visão de mundo, a cosmovisão, compare, tá? E aí, assim, pensa que não é só a TV que ensina seus filhos. As amizades deles ensinam, tá? Os amiguinhos deles também ensinam, porque eles estão assistindo televisão e eles estão vivendo em uma família, muitas vezes não cristã, que tem uma visão de mundo não cristã, e eles estão aprendendo na escola, com o professor, com os amigos, com a televisão, com o celular, com o mundo. Dá para ver que é claro como nós aprendemos por repetição, como no exemplo os nossos filhos aprendem por repetição, quer sejam os menorzinhos, os adolescentes, os jovens, os adultos, como é que a gente tem sido inculcado pelo mundo, pelo existencialismo, por tudo aquilo que eu falei? Certo? Outro ponto, irmãos. Onde nós aprendemos? Onde que nós aprendemos? Fala o local de aprendizado, qual é? Na escola? Em casa? No lar? Na igreja? São locais de aprendizado. Mas lembra que eu falei no começo, irmãos? Todo local, em algum sentido, em algum nível, é um local de aprendizado. O reverendo Felipe Fontes, ele, falando em aula, ele disse o seguinte: a gente deve ensinar, por exemplo, uma criança sobre teologia, sobre a história cristã, sobre a vida cristã como ela deve ser, mas a gente deve ensinar também ela como a viver isso. Então, por exemplo, ele falou assim, na minha igreja a gente faz o diácono mirim. A gente vai lá, tem um dia, tem as crianças, cada uma vai num dia, a gente está ensinando sobre o trabalho da comunidade cristã, como servir a Deus, um dos exemplos. E ele falou assim, quer ver uma coisa importante? Quando você chegou na igreja, aí você está cumprimentando as pessoas. E aí você cumprimenta um pai, a mãe, e aí a criancinha está lá do lado. E a gente cumprimenta o pai e a mãe, e a gente não cumprimenta a criancinha.
entende, pensa como você chegar e cumprimentar o menininho ali, ou a menininha, vai fazer ele se sentir não só importante, mas parte ali daquela igreja. Ele não é o filho do João, o filho da Maria, e o João e a Maria são parte da igreja, porque só eles dois foram cumprimentados. O Marcos ali, o menininho ali, ele também foi cumprimentado, ele também vai se sentir parte da igreja. Entende como isso não é um ensino formal? Existe o ensino formal e o ensino informal. Mas como isso educa? Entende como nós aprendemos, quer seja de forma formal, tipo assim, vamos sentar aqui, Lucas, a gente vai ter uma aula agora, formal, ou informal, conversando, batendo papo. Entende como uma criança aprende vendo os pais de forma informal, como o exemplo ensina, como as atitudes ensinam. Isso é importante. Isso quer dizer que a gente não aprende apenas no ambiente de educação formal, uma escola, uma igreja. A gente aprende em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá? A educação se dá formalmente e informalmente. Então, em qual ambiente? Qualquer lugar é possível. A educação formal na igreja, na escola, na família, homeschool, ou uma educação informal. Dentro da família, um pai conversando com o filho. Muitas vezes uma conversa despretensiosa está ensinando muitas coisas. Por meio de relacionamentos e assistindo TV. A gente não... Você já pensou assim, ó? Ah, não, meu filho está assistindo TV, está sendo educado? Ou o que você pensa é, meu filho está assistindo TV, é o horário de lazer dele? O que a gente acha? Pode ser de forma inconsciente, mas a gente acha que televisão é lazer, certo? E a TV pode ser lazer em algum sentido, mas a TV não deixa de ser educadora, porque ela proporciona lazer, tá? Quem? Crianças seguem exemplo, né? O que elas veem, elas repetem. Vê com o seu filho pequeno. Você pode falar um texto inteiro, parágrafos e parágrafos de coisas certas e boas. Se você falar uma coisinha errada, o que ele vai repetir vai ser essa palavra errada que você falou. Pensa. Tá? É a repetição, é o aprendizado, é o exemplo. Tá? Não estou falando que o aprendizado se dá só pelo exemplo, mas se dá também pelo exemplo. Tá? Grande parte da educação acontece dessa forma, né? De forma informal. E principalmente crianças pequenas. Como que o seu filho aprende a andar? Ele vai para a sala de aula e aprende lá na lousa a teoria de comandar? Ou ele vai ver e vai andar? Como ele aprende a falar? Repetindo o pai? Certo? Isso não é... São exemplos de como isso é real. Tá? Levando em consideração um ensino formal e informal, todas as situações potencialmente são uma oportunidade de ensino. Em qualquer momento, lugar, nós aprendemos ou podemos aprender. E em todo momento, em toda relação, é possível que nós estejamos aprendendo. Tá? E traga isso para a TV, irmãos. Do mais novo ao mais velho, todos estão absorvendo, ou seja, aprendendo quando assistem filmes. A TV e outros meios de comunicação são um meio de transmissão de conteúdo. Ou seja, a TV ensina e a criança, o adulto, o jovem, aprende. Tá? Pensa naquela pessoa que passa horas assistindo TV. Isso é apenas um momento de lazer? É só um lazer? E nada ali está sendo ensinado, comunicado? Irmãos, só fazendo um detalhe aqui, uma ilustração. A gente assistiu na sexta-feira Barbie. Eu não tinha assistido, eu assisti com o pessoal aqui a primeira vez. O filme claramente, ele ensina, quem estava aqui, o filme ensina muito, ele fala muito, ele tem um discurso, ele repete palavras, ele quer inculcar. O filme fala, o filme inteiro, repetidamente, diversas vezes, nem sei quantas, mas ele fala a palavra patriarcado. Isso fala sobre a visão de mundo de quem fez. Tá? Se você não assistiu, assista. É um filme bom para assistir. Não é um filme bom, mas é bom para se assistir. Tá? Refletir sobre isso, como isso é uma ferramenta de ensino. E já vai com isso na cabeça. Quantas vezes ele repete patriarcado?
pensa que isso não é por acaso. Isso ele está tratando de algo. Ele está ensinando algo, tá? Aproximação e ponto de contato. Irmãos, eu preciso agilizar aqui para a gente conseguir concluir. Pense no seguinte. Você é estudante ou você já estudou? Como que você aprende mais fácil? Você aprende mais fácil com aquele professor que você gosta, que é legal, que você sabe que ele ensina bem, ou que ele vive o que ele ensina, ou com aquele professor ruim, que é ruim de matéria, ou que é chato, que você não gosta dele. Com qual professor que você aprende mais? Com aquele professor que você gosta dele, tem uma aproximação com ele, certo? É normal, é natural. A gente aprende assim. Se você ler um livro sobre educação cristã para professores, quase todos falam sobre isso. Sobre como é importante haver uma proximidade, um contato entre o aluno e o professor. Ontem eu li vi alguns exemplos sobre isso nesses livros para aula. Sobre, por exemplo, uma menininha que ganhou um tênis novo, e ela chega na igreja totalmente alegre, feliz e querendo contar, e ela está radiante, ela está esperando a oportunidade de falar. E aí o professor está dando aula e do nada ela interrompe e fala assim: professor, eu estou de tênis novo. E aí, pensa como é importante para o aluno, que o professor chega e fala assim: nossa, que legal. Às vezes ele até pega esse gancho e dá um exemplo da novidade, de uma coisa nova, entende? Eu não sei um exemplo aqui, mas ela até usa um gancho. Pensa como isso vai ser significativo para aquela criança, para o aprendizado dela, e como aquela aula vai ser uma situação como essa, vai mudar o rumo da aula para ela. Porque a gente busca aproximação. A gente aprende muito mais de quem a gente tem aproximação, pontos de contato, certo? A gente poderia dar outros exemplos. Mas entende uma coisa. Os filmes, eles fazem isso. Eles criam aproximação. Eles criam pontos de contato. Assiste um filme e você vai ver que... E aí, olha por essa ótica. Começa a assistir os filmes e preste atenção que, normalmente, no começo do filme, nos primeiros minutos, de alguma forma, o filme vai trazer para você, para a sua realidade. Ele vai querer te trazer alguma proximidade. Seja na forma como você vive. Então, por exemplo, assiste a Barbie. No comecinho lá do filme, ele vai falar como que... das mulheres, que elas podem ser tudo, tal. E como isso é um pensamento do nosso tempo. Ele está fazendo o seguinte, sabe quando o começo da sua aula, um professor sabe disso, o começo da aula você tem que ganhar o aluno já e trazer atenção para ele. Se você é uma aula chata, ou sei lá, você perdeu o aluno ali, no começo da aula talvez você não recupere o aluno, a atenção do aluno até o resto da aula, até o fim da aula. Então é importante você trazer a atenção do aluno. E os filmes fazem isso. No começo, você assistir um filme, nos primeiros minutos, você vai ver como que... ou você vai ver ali uma proximidade do personagem com você, e fala assim: nossa, eu sou tipo esse personagem aqui. Ou da história: nossa, essa história parece com a minha vida. Ou, eu não sei, nossa, esse mundo aqui, esses problemas parecem com os meus. Porque há essa vontade, por quem faz, de te trazer para o filme ali, para a história, para que você absorva. Pensa num filme chato. Um filme chato normalmente é aquele filme que o personagem é um personagem nada a ver, que não faz sentido com nada, que não tem ligação nenhuma com você, ou um mundo nada a ver, que, nossa, essa história não tem nada a ver, não faz sentido, sabe? São coisas que não fazem um ponto de contato, uma aproximação com você. Pode falar, Alexandre. Agora que você acabou de falar nisso aí, são 2 pontos, e não um só. Um deles é que é interessante que, assim, qualquer um desses filmes, qualquer um desses tipos de material que a gente assiste, ele começa com uma verdade. Você pode ser um psicólogo, você pode ser um médico, você pode ser o que você decidiu ser na sua vida. Só que eles deturpam colocando uma visão de mundo em cima disso, né? Destruindo valores para alcançar aquilo que você poderia alcançar com valores. E sobre esse ponto que você estava falando agora, é bastante interessante, porque não só na faculdade ou no dia a dia, mas muitas vezes a gente não filtra o que entra.
E isso é bastante perigoso. Enquanto você está falando aqui, eu estou lembrando da minha filha assistindo Bob Esponja. Ou assim, ela decidiu que ela vai assistir, não eu decidi que ela vai assistir. E eu fico aqui, como é que eu vou fazer agora para tentar corrigir ou tentar colocar as coisas no trilho ou algo parecido, né? Bastante assim, do nosso lado que está sentado aqui e que realmente de repente começa a enxergar algumas coisas que estavam presentes e a gente não estava dando atenção devida. Como transformar agora isso numa coisa dentro de casa que vai ser penoso, vai ser dolorido no começo, mas precisa mudar, né? E eu acho que o começo, para a gente mudar, é a gente entender. Porque eu acho que o problema maior é que muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes a TV é lazer, e só. Mas a TV ela não é só lazer, ela ensina. Então, assim, eu acho que primeiro é a gente aprender, a gente entender o problema, né? E aí a minha próxima aula é isso, é a gente concluir, eu quero aplicar. Então, tá bom, o que eu faço? Na próxima aula, né? O que eu faço? Já vi que tudo isso daí. Então, como que a gente vai lidar com isso? Tá bom? Mas, tá, então, voltando. Esse ponto de contato ajuda com que as pessoas absorvam as ideias transmitidas nos filmes. Um outro ponto. Guarda o teu coração. A gente leu em Provérbios, né? 4:23, Deuteronômio 6, falando da importância do coração. Irmãos, vamos abrir esses textos? Acho que é importante a gente dar base bíblica para tudo isso. Vamos fazer assim, a gente lê aqui, cada um lê um, tá? Então, não precisa ler nem Provérbios, nem Deuteronômio. Roseli, você lê 1 Pedro, 1 Pedro 5:8, Lucas Tito 1:15, o pastor 1 João 5:19, o Alexandre Colossenses 2:8 e a Alessandra Romanos 12:1 e 2. Por favor. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Você, adolescente, você jovem, adulto, você pai, mãe, você já mais velho, idoso, avô, vó, seja sóbrio. Não ache que há neutralidade nisso. Não ache que isso não é... que a TV não educa, porque ela educa. Satanás está ao redor como um leão para devorar. E aí Satanás, a gente pode entender como o mundo, como o pecado, como o pensamento do nosso tempo. Satanás usa as filosofias do nosso tempo para isso. Pode ler, Lucas. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Irmãos, eu não estou falando, eu quero deixar claro, e na próxima aula eu vou deixar mais claro ainda. Mas o que eu estou falando é assim, não é vamos vender a televisão, tá? Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, todas as coisas são puras para os puros. O descrente, ele vai pegar a verdade e vai transformar em mentira. Ele vai fazer isso, porque isso está jorrando no coração dele, está fluindo no coração dele, tá? E a gente tem que entender a verdade como verdade, a gente tem que achar as verdades ali no meio das mentiras, e a gente tem que entender que as verdades são de Deus, vem de Deus, toda a verdade vem de Deus. Às vezes a gente vai assistir um filme de um descrente que não fez para a glória de Deus, mas às vezes é um filme muito bom, que fala de muitas verdades. Então, para deixar claro, eu não estou falando assim, vende sua televisão, quem assiste televisão é pecador, e o santo não assiste televisão, não é isso. A questão é, as verdades vêm de Deus. O pecado, Satanás, o mal, ele vive das mentiras. Então a gente tem que aprender a discernir e entender, tá? Pode ler, Lucas, por favor, pastor. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A gente não pode ser inocente. O mundo jaz no maligno. O pensamento do nosso tempo é vindo de Satanás, das artimanhas de Satanás, tá? Pode ler, for, Alexandre. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós não devemos ser enrolados pelos pensamentos do nosso tempo, pelas filosofias da nossa época.
a gente precisa entender. Por que eu falei a última aula? Você viu que a última aula foi extremamente filosófica? Eu não sou de filosofia, e foi muito rasa, por isso que muito superficial, por isso que eu consegui dar. Mas você compreende que tudo aquilo é filosofia? São pontos da filosofia? Por que isso? Porque eu acho que a gente tem que ser tudo filósofo? Não é. É porque a gente aprende lá no seminário, o primeiro livro de filosofia que eu li no seminário, que as ideias movem o mundo. É isso. Existe um pensamento vigente na nossa época, que ele não é apenas um pensamento teórico, mas que ele influencia a vida das pessoas e a forma como viver. Então a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos do nosso tempo, da nossa época, as filosofias da nossa época. Tá? Pode ler, Alessandra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós não devemos nos conformar ao nosso mundo, ao nosso tempo, à nossa época, ao pensamento vigente. Tipo, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. O texto dá a ideia de transformação, assim, de virar de ponta cabeça, de uma mudança real que muda a existência. Não é só uma mudançazinha, é transformação completa. A renovação da nossa mente por Cristo deve ser completa. A gente deve se afastar do mundo. A gente deve cada vez se parecer mais com Cristo e não mais com Adão. Às vezes a gente vê as pessoas se parecendo mais com Adão gradualmente do que Cristo. E a gente tem que se parecer mais com Cristo do que com Adão, dia após dia. Satanás, ele quer o nosso coração, irmãos. Ele usará todas as armas que o mundo lhe proporcionar para isso. E ele vai ensinar isso. Isso é pedagógico. Ele vai inculcar. Se Deus manda Moisés, se Deus manda o seu povo ensinar os seus filhos, Satanás ele tem feito isso. Tá? Não seja inocente. Ele tem trabalhado dia após dia. Ele tem ele tem se esforçado muito e usado diversos meios para isso. Tá? A gente não pode ser inocente. Séculos atrás, os cristãos eram mortos, despedaçados, queimados, devorados. As Bíblias eram queimadas. Isso acontece hoje? Hoje não acontece isso. Sabe por quê? Porque isso é uma visão minha, tá? Eu acredito que Satanás aprendeu que isso talvez não tenha mais efeito. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ele falava, a ideia é, quanto mais morria, parecia que mais aparecia. Morria um e nascia três. Porque aquilo fazia a fé deles, de alguma forma, crescer. Satanás não faz mais isso. Sabe o que ele faz? Ele não quer mais matar os crentes e queimar as Bíblias. O que ele quer, a estratégia dele hoje, não é destruir os cristãos, é transformar o cristianismo em secularismo. É isso que a gente vê nas igrejas. A gente vê em muitas igrejas que o cristianismo virou nada. Não, na verdade, virou algo, virou secularismo. Virou um cristianismo nominal, sem Deus, sem Cristo, sem pecado, sem salvação, sem redenção. Já foi em alguma igreja que não se fala sobre pecado? Não tem confissão de pecado? Ninguém tem que se arrepender de nada? Não se fala de Cristo. Não se fala de Cristo morrer na cruz para pagar os seus pecados. Talvez o morrer na cruz é um exemplo, mas não ele pagou pela sua dívida. Entende como Satanás não tem mais matado os crentes, mas ele tem feito os crentes não ser mais crentes, pelo menos não verdadeiramente? Uma aplicação, irmãos. Já percebeu como os crentes estão anestesiados? Nada mais é pecado. Muitos que estão dentro da igreja fazem mau uso da liberdade cristã. Tipo assim, eu posso tudo. Eu posso assistir todos os filmes. Eu posso... não preciso ter filtro. Eu sou cristão, já sou salvo. Por que eu vou deixar de assistir esse filme aqui? Entende? Como que há um mau uso da liberdade cristã? E eles acham que tudo é permitido aos cristãos? Já percebeu como o crente se parece cada vez mais com Adão e menos com Jesus? Estou falando de forma geral. Já percebeu como isso é terrível? Pode falar. De modo muito engraçado, é perceptível como
que a estratégia de Satanás no Ocidente é justamente essa ideia de que religião é retrocesso. Então a gente tem, por isso que toda vez a gente fala o progressismo. A pauta progressista, ela diverge muito das ideias da cosmovisão cristã. Então, tudo que for ligado ao cristianismo e religião é taxado como retrocesso e retrógrado. E isso daí vai anestesiar justamente esse sentimento do cristão, de não tem problema, tá tudo bem, afinal estamos evoluindo, não somos como éramos antigamente. No Oriente, a estratégia de Satanás já é diferente. A prática dele já é mais, vamos colocar assim, mais violenta, né? Rasgar, queimar as Bíblias e matar os cristãos. Acontece. No Ocidente, não, porque o Ocidente é progresso. A gente é civilizado, né? Já viu como não tem problema em ter muitas igrejas? Satanás não se preocupa de ter muita igreja. Ele se preocupa de ter igrejas verdadeiras, onde há crentes ali. Não há um problema em ter muitas igrejas, contanto que elas sejam seculares. Irmãos, para concluir, para acabar aqui, a TV não é neutra. Pelo contrário, ela é religiosa. Ela possui uma cosmovisão, assim como todos possuem, até aquele que se diz ateu. Portanto, ela vai pregar fervorosamente a você e a seus filhos. Ela vai pregar o Deus dela. Ela vai fazer a exegese dela. E ela vai, com toda competência, pregar o Deus dela. E a gente tem que enxergar isso, seja qual for esse Deus. Não ache que a TV é um mero instrumento de lazer, pois todos estamos aprendendo a todo instante, quer seja na escola, na igreja, em nossa vida em família, em nossos relacionamentos e assistindo TV. A TV vai tentar inculcar a sua religião em você e nos seus filhos. Por meio da repetição, nós absorvemos as ideias que nos são passadas, sejam verdades ou mentiras. Já viu aquela frase que uma verdade dita 1000 vezes se torna mentira? Aliás, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade? Às vezes a gente ouve uma coisa tantas vezes que aquilo se tornou verdade para a gente, mesmo que não seja uma verdade na realidade, né? Tá vendo que ali eu marquei os pontos ali da aula, irmãos? A TV vai nos cativar para que nós demos ouvido a ela. Ela vai tentar nos encantar, nos mostrando que ela conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas, para em seguida proporcionar uma solução. Eu já falei isso. O descrente, muitas vezes, ele consegue achar o ponto. Ele acha a queda ali de uma situação, ele acha o pecado. Mas ele nunca vai propor uma redenção. Pelo menos não a correta. Ele nunca vai propor a redenção correta. E aqui é isso. Às vezes a gente até vai achar o problema. A televisão vai nos mostrar o problema. Mas a solução dela vai sempre ser perniciosa. A TV quer conquistar o nosso coração, irmãos. Não é só cognitivo. Ela quer que você mude, a sua vida se transforme. E o seu coração esteja cheio do que ela está pregando. Aplicação, irmãos. Busque compreender o que você está assistindo. Você, seus filhos, sua família. Reflita sobre como a TV está te influenciando. Quanto tempo você passa diante da TV? Essa resposta fala muito sobre o seu relacionamento com ela. Se você vive para a televisão ou vive... Sabe quando você fala assim? Trabalhei o dia inteiro, estou cansado. A única coisa que eu quero é assistir Netflix. Às vezes, isso pode ter verdade nisso. É bom ter um lazer. Mas pensa se isso é sempre a verdade. Ou se é só isso que te guia no seu cansaço. O que você precisa é só a redenção que a TV te dá. Pensa sobre isso, irmãos. Qual o seu relacionamento com o lazer de forma geral? Você vive para o lazer? A Bíblia fala sobre ter... a vida não é só de trabalho. O homem deve desfrutar do penoso fruto do seu trabalho. Mas você vive pelo lazer? E aí é um problema. Reflita sobre isso. Pense... Aqui, irmãos, é um parágrafo, é um parênteses. Para quem é pai. Pense sobre os seus filhos e as telas. Eu tenho um link ali, eu vou mandar agora no grupo da igreja. É um link do Instagram de um cara, ele chama Cauê alguma coisa. Ele é de uma IPB, ele é um presbítero de uma IPB, não lembro de um outro estado. E ele tem vários materiais sobre educação cristã, lives, ele já fez live com o Felipe Fontes, um monte de gente boa. Ele é um cara bom sobre o assunto. E ele tem uma série de stories lá, que ele fala sobre muitas estatísticas sobre crianças, ou não só crianças, adultos, crianças, jovens e telas. E aí, eu não tenho tempo, então eu vou mandar, tira 20 minutos do seu dia. Tira 20 minutos do seu dia. Se você é pai,
você vai ler sobre a ótica de um pai, mas você também vai ler sobre a sua ótica, sobre as consequências das telas sobre você. Se você é um jovem, adolescente, lê e vê sobre a ótica das telas sobre a sua vida. Tem muita coisa. Então, você tira uns 20 minutos e tira o tempo mesmo. Lê aquilo focado e pensa sobre aquilo. Ele dá várias estatísticas de não crentes. E é bom que seja não crentes, porque às vezes a gente vê de um crente e fala assim, mas isso aqui é um crente bitolado que está falando. Mas não é. São estatísticas de não crentes, de órgãos não fora da igreja. E que eles falam várias coisas sobre como as telas, ou tempo de exposição, traz falta de atenção, traz insônia, traz depressão, traz obesidade e um monte de coisa. Um monte de coisa. E ele não usa um livro só, ou uma fonte só. Ele usa várias fontes. E eu estou falando isso para que a gente não ache que é coisa de crente falando sobre o que não sabe. Ou que é uma pessoa falando sobre uma coisa que não sabe. Mas que são várias fontes, vários livros falando sobre isso. Irmãos, é um pedido. E não é só um pedido. Faça isso por você. Assista e reflita sobre isso. Tá bom? Irmãos, para concluir, eu vou só ler esses 2 versículos. E a gente acaba. 1 Coríntios 6, 20. Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado pelo preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo não acha que a gente tem que glorificar a Deus no domingo. Ou glorificar a Deus na devocional. Mas a gente glorifica a Deus no nosso corpo. A gente glorifica a Deus com a nossa vida. Nós temos uma vida completa. A nossa vida não pode ser quebrada, dividida no ser, que é alma, corpo e espírito. Ou no domingo e na semana, a gente tem que viver uma vida integral para Deus. E a vida integral para Deus inclui o que a gente assiste. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós devemos saber que nós vivemos por causa dele, por causa de Deus. Nós devemos saber que nós vivemos por meio dele. É ele quem nos sustenta, nos guia, nos direciona. E nós devemos viver para ele. Todas as coisas devem ser dadas a Deus. A nossa vida, como nós assistimos TV, como nós educamos, como nós trabalhamos. Nós devemos viver integralmente para Deus. É isso que uma boa teologia fala, ensina. É isso que a Bíblia ensina. O homem deve viver para Deus na sua totalidade. Bem, irmãos, a nossa próxima aula a gente vai pensar então sobre como que tudo isso se junta. Se eu entendi que a TV está ensinando, que ela não é neutra, se eu entendi o que ela está ensinando, qual é a cosmovisão dela, e se eu entendi que isso é um desejo no meu coração, eu assisto TV porque a gente gosta, a gente busca a redenção, a gente entende a visão de mundo. Então, o que a gente faz? Então, essa é a próxima aula. Aplicações. Como a gente vai... O que eu vou fazer? O que eu posso? Na verdade, eu não vou falar, mas como a gente vai lidar com isso? Tá bom, irmãos? Deus nos abençoe.